E vamos iniciar aí com o nosso entrevistado da tarde de hoje, aqui nos programas Convidados do Rei. É o nosso amigo, professor Arthur Gemelo. Chega mais, Gemelo! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gemelo. É uma sensação muito imensa de receber você aqui no nosso programa Convidados do Rei. Muito obrigado pela sua presença. Sabe que sou seu fã de carteirinha. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Acho que é a segunda vez, né, que eu venho aqui no programa Convidados do Rei. Você veio o ano passado, né? E agora você está vindo esse ano. Novo estúdio, tá lindo aqui. Você gostou? Muito legal. Obrigado pelo convite. A honra é minha de estar aqui no programa Convidados do Rei. Muito feliz. E vamos conversar bastante, se divertir, falar de teatro, de cultura. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E você viu que no início eu dei uma enrolada ali porque eu tenho um programa de rádio, Só os Bombas com o Rei. Isso! Do Grupo Sampa. Vamos divulgar. Tem o nosso programa, Só os Bambas com o Rei. E toda sexta-feira, né, Robson? Às 19 horas. E tem o quadro Cantinho da Saudade com o Rei, onde resgatamos a história dos grandes artistas da música popular brasileira, do samba, do pagode, do Partido Alto, que nos deixaram, estão em outro plano, mas o seu legado continua. E no nosso programa Só os Bambas com o Rei, toda sexta-feira, na Rádio Sampa. Acessem aí, né, Robson? Pode acessar, olha, gostei. Parceria sempre. É isso mesmo. E é que, como o Gemelo falou, ele é o comentarista da nossa rádio, né? Nosso programa que a gente tem de rádio, né? A homenagem a grandes sambistas, aonde ele faz, conta a linda história, a linda trajetória do artista que se foi, que ficou gravado em nossas memórias, né? Sim. E também tem um podcast, é isso aí, podcast. Então, e agora o Convidados do Rei. Então, são 3 já. Graças a Deus, tá reclamando, né? Estamos em toda aí nas redes sociais. E que honra estar aqui pra gente conversar. Eu tenho um grande respeito, Robson, por você, pela sua carreira. Você como profissional, como um ser humano, como artista. E sempre fomos parceiros nessa jornada. Há muitos anos, né? Diga-se de passagem. O tempo passa, mas as histórias permanecem, né? Com certeza, é uma honra imensa de falar a mesma coisa para você, recíproco, né? Recíproco. E hoje nós vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura, né? Então eu quero que você inicie aí a nossa conversa, para todos que estão nos assistindo, falar da importância da cultura na vida de todas nós, né? Nas nossas vidas, né? Porque a gente vivemos de cultura, né? A cultura em casa, a cultura na rua, né? Em qualquer lugar que você esteja, né? O importante é a gente entender, né, que a cultura faz parte de todos os povos e só não envolve só artes, né, como a gente pensa. Todos os povos têm cultura, todas as comunidades, né? E o quanto é importante cada território, cada cidade, cada bairro valorizar aquela cultura local, né? E compartilhar o que aquele ambiente está fazendo, a divulgação, a valorização daquelas pessoas, desde do vendedor da barraquinha do bairro, do cara que produz os pães, do artista da escola de samba, do jovem do skate, o jovem do grafite, alguém da dança, alguém que faz parte do teatro, da música, das artes visuais. Você vê como vai crescendo um leque de possibilidades, mas que a cultura está envolvendo todas as pessoas e todas as pessoas fazem parte da cultura, né? E tem a sua cultura. Então é muito importante a gente respeitar. E como que a gente bebe, né, de outras culturas fora do país e às vezes dentro do nosso próprio território, da nossa própria região, tem coisas que a gente desconhece. Então é muito importante valorizar também aquela cultura local, sobre o regionalismo, o norte, nordeste, sul, sudeste, como o nosso país é rico nas danças, nas festividades,
nas festas populares, assim como o Carnaval e tantas outras, nas festas juninas, julinas, festas de santo, dia de reis. Tem tanta coisa no nosso Brasil, no nosso país, para a gente explorar, né, Robson? E valorizar esses espaços, esses locais, essas pessoas, eu acho fantástico, né? Tem o grupo do Catira aqui na nossa cidade, Sambalenço, tanta coisa importante que a gente deve valorizar, e a própria cidade. E nós, enquanto artistas, somos um instrumento importante para essa disseminação, para disseminar tudo isso, para compartilhar, para explicar, porque o conhecimento traz isso. Ele é libertador, né? E a ignorância nos aprisiona. Então, quanto mais tivermos a oportunidade de conhecer, mais esse leque de possibilidade vai permitir conhecer outras culturas e outras formas de aprender, né? E uma coisa interessante de pensar também é que não existe só um saber, né? São saberes. E ninguém é dono da verdade absoluta, né? Porque às vezes as pessoas, ela tá naquele meio cultural e ela se limita àquilo, né? E o importante que possamos compartilhar, disseminar, aprender a cada dia, né? Ser um eterno aprendiz. Gemelo, como que é desenvolvido os projetos culturais? Bom, vai depender muito de qual o intuito desses o projetos. projeto de teatro. Sim. Tem muitos projetos culturais, né, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Eu posso falar um pouquinho sobre alguns projetos que eu já participei. Aqui no Jardim Zaira, nós tínhamos um projeto muito bonito que veio do meu grupo, do Grupo Apolo de Teatro, que na nossa ânsia, naquele período, né, de compartilhar cultura, compartilhar experiências, nós montamos uma ONG que chamava-se... Ela existe ainda, mas não está ativa, né? Porque necessita de muita coisa, não do dinheiro do poder público, mas do que a comunidade abraça e tal. E nós conseguimos alguns patrocínios da Petrobras e desenvolvemos 2 projetos, na Luiz Marcolino e nessas 2 ruas principais aqui do Jardim Zaira. E tinha um patrocínio da Petrobras. Então, mas como que chegou a conseguir esse patrocínio? Bom, primeiramente, qual o objetivo daquele projeto? Nós queríamos compartilhar, disseminar cultura, teatro, dança para pessoas que não tinham oportunidade. Então eram 2 projetos interessantes: Andanças pelo Zaira e Canto Zaira, Canto Mundo, com a referência de uma frase do Tolstói, né? Canta a tua aldeia e cantarás o mundo. Então tinha aulas de teatro, de dança, aulas de street dance, de grafite, para a comunidade, para os jovens, para as crianças, para os adultos. E aí o grupo, né, na pessoa do presidente na época, Evangelista, desenvolveu aquele projeto, se inscreveu nos editais, no caso num edital da Petrobras, e acabou conseguindo aquele patrocínio. Aí vinha uma verba, e a partir daquela verba locamos um espaço e desenvolvemos essas atividades culturais. Então, para desenvolver um projeto cultural, antes de tudo, a pessoa que tem essa ânsia de compartilhar a cultura e disseminar a cultura, dependendo do foco dela, né? O que ela quer com isso. Eu estou falando um pouquinho particular de como nós desenvolvemos isso. E aquela comunidade também precisa abraçar esse projeto, porque, de repente, como que vai manter um espaço aberto? Precisa de aluguel, água, luz. Nem todo mundo trabalha com filantropia. Sendo voluntário, como que vai ser isso? Precisa dos profissionais para disseminar aquelas oficinas. Então tudo vai dinheiro, né? Necessita de dinheiro. E às vezes a comunidade não entende isso aqui, porque ela imagina que é o quê? Que é a prefeitura que está bancando aquilo. E as ONGs são organizações sem fins lucrativos. E quando elas começam a desenvolver projetos, elas precisam de subvenções. Aqui mesmo na região do Jardim Zaira tem a Estrela Azul, tem tantos projetos, mas eles precisam de subvenção para que aquelas portas fiquem abertas. Então, quando a gente fala de projetos culturais,
vai depender do foco, né? O que você quer com aquilo? Como que você vai chegar no objetivo, né? Dos projetos, através de leis de incentivo, através de fomentações de empresários que patrocinem. Aqui o programa não tem os patrocinadores. Se você não tivesse os patrocinadores, será que você conseguiria desenvolver um projeto como esse? Ia ser bem difícil, né? Então, alguém que abrace aquilo, ou você vista aquela camisa e invista naquele projeto. E imagina, hoje num processo que nós estamos vivenciando, Robson, de pandemia, todo mundo passando necessidade, o emprego no Brasil, a crise. Imaginam para projetos culturais. Esses artistas, como que eles vão viver desses projetos se ele não está acontecendo, né? Então é um assunto delicado, complexo. Como você falou sobre os projetos, também cada prefeitura tem os projetos também que eles podem desenvolver, né, em prol da comunidade. E por que acontece isso de muitas prefeituras não dar início a esses projetos que estão ali na gaveta? É só abrir, assinar, né, para você conseguir trazer para a comunidade, onde hoje, nesse momento, é o que precisa. A comunidade está muito carente disso, de cultura. A comunidade precisa de fazer atividade física, né, num todo, como você falou, todas as etnias, né, culturais ali envolvidas, né, com a dança, com o grafite, né, para a criança, adolescente se identificar, né, naquilo que ele quer fazer, para sair um pouco da rua, para não ter, como nós falamos ontem também, a saúde mental das pessoas ficaram muito perturbadas, as pessoas estão muito depressivas, as pessoas ainda estão começando a andar novamente, muita gente tem medo ainda de pandemia, né? Então, como que tem que ser, como que é desenvolvido esse trabalho que as prefeituras têm dentro, né, os projetos, mas não desenvolve com a comunidade? No caso já do poder público, das prefeituras, eu acho que eles têm já mais acesso, né, Robson? Porque tem as secretarias, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação. Eu acredito, não tenho certeza, né, que aqui nós não estamos falando de verdades absolutas, mas para a prefeitura, para o poder público é mais fácil. Claro, estamos com medidas de restrição, porque estamos numa pandemia, ninguém é cego, todos sabem disso. Mas eu acredito que ela deveria investir realmente em profissionais capacitados, que seja por concurso público, em parcerias, como acontecia com a Tríade, para a contratação desses profissionais da área cultural e da educação, para que eles possam transmitir. Parcerias com as próprias instituições dos bairros, as próprias ONGs, permutas, né? Elas cedem um espaço, como acontecia nos anos anteriores, e o profissional vai lá e disponibilizar aquela oficina, e aquela comunidade ali valoriza e participa daquilo. Temos tantas praças públicas que colocam aqueles aparelhos para as pessoas se exercitarem, mas a gente não... Como? Se a pessoa não tem conhecimento, né? Poderia ter ações com a própria Secretaria do Esporte, e que em uma das gestões passadas do PT ele fazia muito essas ações, né? Colocar estagiários. Né? Estagiários ou profissionais que possam ir para e fazer ações nesses bairros aos finais de semana. Para auxiliar, porque quem você falou, e o motivar aparelho que tá lá, né? e motivar que aquela comunidade, assim, eu sou da área das artes cênicas, do teatro, mas conheço muitos profissionais da área da educação física, tinham projetos lindos do esporte, da Secretaria do Lazer. Eu participei várias vezes aqui na nossa cidade, em outras cidades, em outros projetos, mas que montavam-se comissões e as comissões iam para os bairros e tinham várias oficinas e atividades aos finais de semana. Era uma coisa tão legal que envolvia a família, porque durante a semana os pais trabalham, mesmo com o ensino à distância, as crianças estudam. Mas aos finais de semana poderia acontecer, né? Acho que a prefeitura, ela... claro, né?
vai depender de dinheiro, de aprovação, mas eu acho que ela tem muito possibilidades do que as ONGs que necessitam de outros fatores para montar os seus projetos, como os grupos de teatro, os grupos de danças, os coletivos de artes visuais, os músicos, os cantores e etc. Os artistas, enfim, né? Os bailarinos, as companhias de dança, elas dependem disso, né? E como você disse, né? Nós estamos saindo da pandemia, né? As pessoas estão ainda estamos ansiosas, na pandemia, né? mas as pessoas têm aquela ânsia de sair de casa. Quanto Sim. tempo? Estamos no mês de setembro. Hoje é dia 18 de setembro. E o Setembro Amarelo, né? Prevenção ao suicídio. E nessa pandemia, quantas pessoas vão desenvolver doenças, problemas emocionais, né? Então, a prefeitura poderia fazer atividades voltadas à saúde mental, as prefeituras. Isso é um assunto importante de se tratar. Robson, uma coisa interessante, o povo brasileiro, ele é um povo muito quente, vamos chamar assim, né? Comunicativo, e nós somos muito afetivos e sinestésicos, gostamos de abraçar, de carinho, de afeto. Imagina, numa pandemia em que os nossos parentes, amigos morrem, e a gente não pode nem velar o corpo, porque poucas pessoas, né? Imagina quando passar a pandemia, quantas pessoas não vão sofrer, porque eu não vi, eu não pude velar, porque é cultural do nosso povo, né? Então, a política pública, as cidades, as prefeituras, o Estado deveriam ter um outro olhar, as próprias escolas, para a saúde mental, já que estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio. Ações que possam trazer esse benefício. E como você disse, né? Aí nós temos um ponto de interrogação. Por quê? Porque nós já saímos da restrição. Já está liberado São Paulo, né? As restrições, só que alguns locais ainda não voltaram, né, todas as atividades, certo? Mas os eventos já estão aí, pagode está rolando, tá? Você olha aí nas redes sociais, está normal, entendeu? Então, isso que eu tô te falando, as pessoas, elas não aguentam mais ficar em casa, você entendeu? Elas não aguentam mais ficar em casa, elas precisam de fazer atividade física, elas precisam respirar o ar puro realmente, entendeu? Porque senão você se perde isso, né? Digo, tanto tempo ficando confinado dentro de casa, e aí depois você se vê, né? Aí com as atividades tudo parada, as pessoas procuram lugares para fazer atividade, como você disse, nas praças, você vê as pessoas até tentando fazer o exercício, só que aquele exercício que ela está fazendo é um exercício que não está sendo correto, porque não tem um profissional para estar auxiliando. Então é legal voltar às atividades, mas com o que você falou, com profissionalismo, com cuidado ao ser humano, né? Realmente resgatar a confiança das pessoas que perderam a confiança após a pandemia, né? Que ficaram com essa saúde mental, né, fragilizada, entristecida, né, de muito altos e baixos, né? Muitas pessoas perderam muitos familiares, perderam emprego, né? Não tem condições para pagar uma academia, entendeu? Então eles fazem o que podem, ou comem ou fazem atividade física, né? Então tem outra escolha. Então tá na hora da gente realmente sacudir, mexer, né? Movimentar, né? Continuar um trabalho que já estava sendo feito, né? Para a comunidade realmente se sentir acolhida. Importante que os bairros, os moradores dos bairros se sintam acolhidos, né? Nós elegemos aquele político que vai estar ali no poder. Nós temos esse poder de eleger e também de tirar e de cobrar. Às vezes não cobramos, né? Temos os nossos direitos e os nossos deveres, mas temos o direito de ir lá e cobrar e exigir. E a prefeitura precisa fazer esse trabalho, voltar com esses trabalhos, já que agora a gente está flexibilizando as restrições. Acho que essas ações vão ser
muito importante. Claro, sem muita aglomeração, mas com os protocolos de segurança, porque a pandemia não acabou ainda, não acabou. Mesmo muitas pessoas tomaram a vacina, a primeira, alguns já tomaram a segunda dose. Mas ter esse cuidado que eu acho importante e esse olhar cuidadoso para a população, porque cultura também é saúde, porque quantas pessoas não vão melhorar com esses processos culturais, com oficinas, com palestras, com tantas atividades que possam trazer benefício para a nossa comunidade, para os moradores dos bairros, os bairros mais distantes do centro e etc. Gemelo, agora conta a sua linda trajetória no mundo mágico do teatro. Como foi essa paixão que seguiu e te trouxe ser realizado aí como ator e professor? Robson, hoje a gente conversou bastante no nosso podcast, mas para quem não acompanhou e está acompanhando agora essa live, no Convidados do Rei, eu comecei o teatro adolescente, né? Bem jovem e com aquela ânsia de expectativas, né, com a arte. Não tinha tanto conhecimento sobre, mas tinha uma vontade. Olha a xícara, que chique, vou colocar aqui do ladinho. Me sentindo quase no programa do Jô. Convidados do Rei. Deixa eu tomar um golinho de água. Então eram muitos adolescentes que queriam fazer arte, né? Como nós estamos conversando agora. E eu, como um adolescente também, tinha as minhas vontades, né? E essa vontade, ela começou ainda na minha infância. E uma infância dentro de casa com muitos irmãos, né? Uma família grande de 7 irmãos. E eu não tinha esse conhecimento sobre o teatro que hoje eu tenho. E a gente vai aprendendo sempre, né? Ser um eterno aprendiz. Mas eu tinha uma vontade de encenar. E não tinha muito conhecimento sobre. E o tal do faz de conta, né? Do imaginar, do criar, da brincadeira, da contação de história. Então começou muito nessa da brincadeira, dos jogos. Então o meu teatro começou nesse imaginário, né? No mundo imaginário, no mundo criativo. Eu sempre fui uma criança muito criativa e tinha muita imaginação. Então ia nesse processo do imaginar, criar, brincar, se divertir. Isso na minha infância. Uma criança muito tímida, mas que tinha essa ânsia, né? E eu lembro na minha infância ainda que eu assisti um programa de televisão de uma atriz, acho que norte-americana, chamada Lucille Ball, que era o I Love Lucy. E ela era uma comediante e era muito engraçado. Eu criança assistindo com a minha mãe, e acho que ela foi a minha inspiração, a minha referência no fazer, assim, de interpretação. E às vezes eu brincava de brincar de I Love Lucy, porque tinha os quadros, os programas eram muito engraçados. E foi a partir disso, do brincar, né? Mas claro, não tinha entendimento do que era teatro. E aí na escola, tendo algumas experiências no ensino médio, no ensino fundamental, uma vez, dentro da própria escola, nós tivemos uma feira cultural e os alunos poderiam mostrar os seus talentos nessa feira cultural, que era na escola Mirna Lloyd Correia Ferli, no bairro do São João. E aí todos os alunos montaram várias atividades. Eu lembro que uma amiga que hoje é minha comadre, Cristina, ela cantou rap, aí outro fez grafite, aí tinha as salas de ciência, quem era da matemática e tal. E eu já gostava de teatro. Então nós montamos uma sala de teatro, que iam ter oficinas de teatro. Até o Fábio Gouveia estudava nessa mesma escola. Inclusive o São João, que é o Mirna Lloyd, ele
dali saiu grandes artistas daquela escola. Vários artistas, né? E aí nós fizemos uma oficina de teatro e eu fui o professor, né? Eu ministrei a oficina e aí os próprios alunos da minha sala, os colegas, eles participaram da oficina. Aí eu falei, nossa, eu ministrando uma oficina, e aquilo me deu uma vontade muito grande do fazer e despertou algumas faíscas do ensinar também. E foi a partir dali. Aí eu cheguei na minha casa e falei, mãe, eu gostei de fazer, de dar aula de teatro, né? Que era uma brincadeira, né? Ali era um experimento. Você como um aluno, ensinando outros alunos, e nós somos eternos alunos mesmo. E aí a minha mãe me levou pra fazer... A minha mãe me inscreveu numa oficina que eu falei que queria fazer, nas oficinas culturais de Mauá, isso no ano de 1997. E aí eu comecei a fazer as oficinas lá com o James Silva, que era um professor, e ele participava de um grupo de teatro que era o Quarto Crescente. E aí eu comecei a fazer as oficinas em 1997 de iniciação teatral, né? E eram divididas em fases. E começou dessa maneira, de uma forma amadora, oficinas que teve um processo extremamente importante na minha vida. Por exemplo, Robson, naquele período, daquela fase, poucas pessoas continuaram no ofício do ator. Anderson Marques, Rafael de Castro, Érica Mendes, continuaram. A maioria desistiu. O próprio Fábio Gouveia, que é carnavalesco, daquele período, ele tinha um grupo chamado Chão de Estrela. Então muitos grupos de teatro nasceram também das oficinas culturais. Então eu comecei nesse processo de oficina. E aí depois conheci outros grupos de teatro da cidade, que eu era fã, assistia aos espetáculos, por exemplo, outros jovens fazendo teatro no próprio SESI, como o Alexandre Zameda, que ele tinha um grupo, ele participava dos grupos de teatro do SESI, a Sandra Cardoso. Então tinham grandes outros jovens fazendo teatro e eu começando, e eles da minha idade já estavam na ativa, assim, contemporâneos, e me inspiravam também ao fazer teatral, porque você via outros jovens fazendo. Mas eu ia assistir, prestigiar, até a escola mesmo fazia excursões para que pudéssemos ir assistir os espetáculos das companhias da cidade no próprio Teatro Vinícius de Moraes. Olha que loucura. E foi uma das peças do SESI que eu fui assistir, que foi o Confissões de Adolescente, ou Diário de Adolescente, que tinha o Alexandre e outros atores do SESI participando. E olha só, né? Jovens atores, e você como jovem iniciante naquele processo. E eu acho isso muito incrível. E o próprio Grupo Apolo, Robson, que depois eu venho a fazer parte, e depois fazer parte da ONG, coordenar os projetos, né? Comecei como um aspirante, depois coordenar os projetos, também foi dessa maneira, vendo outros jovens atores fazendo teatro. Uma vez um amigo que fazia oficina comigo, o Val, vamos assistir uma peça que vai estar acontecendo na Praça da Paineira, chamava A Rebelião, e quando eu chego lá eu vejo jovens brincando de pula-corda, adolescentes como eu naquele período. Eu falei, nossa, que legal, jovens tão diferentes daquele outro perfil que eu via na minha escola, no meu bairro. Eu falei, bom, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. E foi a partir desses olhares para aqueles outros artistas no fazer teatral que me inspirou a fazer. Mas também na escola, onde eu estudava, no Bernard Lloyd, tinha muitas feiras da profissão para testes vocacionais. E a partir dessas feiras eu tive a certeza da minha profissão, que seria ator. E mais pra frente eu me vi como um professor. Isso também é fundamental pra mim. Então as duas profissões, elas andam junto. O professor e o ator. Sim. Em momentos eu tô como o professor tá muito forte em mim e o ator tá mais tímido, reservado. Tem momentos que o ator tá muito latente e o professor tá dormindo. E você vê
a falta que faz e a diferença que é antigamente a escola. Hoje a escola não tem mais isso, né? Então a escola, além dela educar todos nós, né, ela também fazia, né, celeiros, né, de artistas, de profissionais. Você já sabia até a profissão que realmente você queria para seguir aí no mundo universitário, né? E hoje você vê que não tem mais isso, não tem feira de ciências, são poucas escolas que têm esse projeto. A educação artística na nossa época era nota, valia nota e você tinha que apresentar mesmo o trabalho. Hoje não, hoje você faz um trabalhinho na internet e você vai lá copia Ctrl+C, e Ctrl+V. Então isso se perdeu, né? Porque muitas pessoas, como você mesmo disse, da sua época pararam, né, de seguir, né? Mas muitos também continuaram ali focados no que eles queriam e você viu que a arte transforma as vidas. A arte tem um papel fundamental, a cultura em si. Nós estamos falando do teatro, das artes. Muito forte, né? Um papel fundamental na minha vida, e eu sei na vida de muitas pessoas que passaram por esse processo. Eu falo sempre das oficinas culturais porque eu acho que é um projeto que ele teve ele foi um divisor de águas para muitas pessoas. Na minha vida, com certeza, mas eu acredito que para milhares de pessoas. Quantas pessoas não já passaram por aquele processo? Então acho fundamental falar o quão importante é a arte na vida das pessoas. Ela não é algo descartável ou algo menor. Uma coisa que eu tô falando sobre a Feira das Profissões, para os jovens que estiverem assistindo, mas às vezes a gente não sabe o que a gente quer seguir. E tudo bem, você vai se encontrar naquele momento. De repente, você não pensa seguir fazendo uma faculdade. Tudo bem, mas você vai se encontrar nesse processo, né? Não quer dizer que só você fazer um curso superior que aí você vai se encontrar. Não. Às vezes eu trabalhei, não estou mais trabalhando numa empresa chamada IBRAS, Instituto Brasileiro de Aprendizagem, com jovens aprendizes, na área supermercadista. E às vezes os jovens, eles estavam trabalhando no mercado e eles poderiam desenvolver sua carreira ali dentro do mercado. E às vezes a gente diminui essas outras profissões também. Como um repositor, um especialista naquela área. E tudo bem. Não necessariamente você precisa fazer um curso superior. Mas se você já tiver um foco e você saber qual carreira seguir, vai ser maravilhoso. Mas se você não conseguiu ainda, tudo bem, vai chegar um momento que você vai se encontrar. Para mim foi mais cedo, porque eu tinha certeza daquilo. Porque eu vim naquele processo, eu tive orientação da minha família e uma intuição muito forte. Mas tem pessoas que não perceberam ainda. Mas tudo bem também. Senão a gente leva para um lugar também que só fazer faculdade, se você não fizer faculdade, as outras profissões são menores, né? E não é isso que a gente está querendo dizer. Acho importante frisar, né, Robson? E, Gemelo, falar para mim o tanto de pessoas que você pôde contribuir com a sua experiência teatral dentro do teatro. Como chegou os seus primeiros alunos na sala de teatro? Uma coisa que o teatro proporciona nas nossas vidas são encontros, né? Eu acho isso muito bonito. E como o teatro ele é fundamental na nossa vida, e as ligações que ele nos permite. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, que é minha comadre, a Sandra Cardoso, e nós estávamos conversando, eu e a Sandra, eu lembrando de eu, quando eu era adolescente, ela foi assistir uma peça minha, que era Os Cafajestes. Era eu, Alex Barreiro, Anderson Marques, Rafael de Castro e o Márcio de Souza, que não faz mais teatro, por exemplo. Nem o Alex não faz também. E ela foi assistir, adorei sua peça. Eu falei, nossa, eu já era fã do seu trabalho e tal. E como que isso é legal, né? Você vê pessoas que te inspiram e amanhã você conhece. E aí depois eu também virei inspiração para várias pessoas, né?
e essas pessoas viram inspiração para outras pessoas. Então, chegou um momento, Robson, que eu falei, não, eu preciso compartilhar todas essas experiências positivas que eu tive com as artes. Então, isso foi muito forte para mim. E quando veio esse start? Quando eu tive uma oficina no projeto Ademar Guerra com a Gabriela Rabelo, e eu gostei da forma que ela ensinava, e eu falei, não, eu vou começar a ensinar. E o jeito que ela ensina é assim, porque é difícil falar assim, mas eu vim de uma educação que era um tanto quanto violenta, né? A forma de ensinar. Mas que eles também aprenderam assim. Eu falei, não, mas dá pra ensinar teatro de outro jeito? Que legal. Então, aí eu comecei oficinando. E aí o meu grupo de teatro, na época o Grupo Apolo, essas experiências no próprio grupo, com os projetos, mas em outras cidades, em Ribeirão Pires, nas oficinas de Ribeirão Pires, que eles têm um projeto muito bonito em Ribeirão, em Santo André, em São Paulo. E a partir dali formando novas pessoas. Esses dias eu encontrei uma jovem de Ribeirão Pires que agora ela está fazendo já mestrado. E ela lembra de umas oficinas que nós fizemos numa escola chamada Abdalas, lá no Parque Aliança. E ela era uma criança e agora está fazendo mestrado em teatro. E meus olhos encheram de lágrima, porque eu lembro daquelas aulas. E às vezes eu tô lá na pesquisa e eu lembro do que a gente conversou. E era apenas uma oficina. Era só uma oficina. Olha que às vezes nós esquecemos, Robson, o quanto nós somos importantes para o outro, ou quanto o outro é importante em nossa vida, o quanto ele nos marca. A marca que... E às vezes a pessoa não lembra. E a Sandra Cardoso falou, eu não lembro o que eu falei. Eu falei, você me falou isso, eu não lembro. Pra gente entender quanto as pessoas marcam nossas vidas. Então eu tive a oportunidade de colaborar na formação de muitos jovens atores que continuaram seguindo carreira. Assim como o David Casanova, que é um grande artista. E depois ele fez... tá fazendo faculdade agora de artes na Mozarteum. E ele fez Doutores da Alegria, é um grande artista. E tantos outros que continuam. A Débora Evelyn. A Débora tá arrasando nas redes sociais e é uma grande atriz. E foi minha aluna. E tantos outros alunos, porque, Robson, eu tenho um respeito profundo pelo professor. Como a gente sempre conversa sobre isso. Para mim, a profissão de professor é um sacerdócio. Então eu respeito demais os meus mestres, que eu chamo de mestre, tantos mestres, tantos professores, James Silva, Cláudio Evangelista, Caio Evangelista, Laurindo Cid. Nossa, que o Cid eu tenho um amor eterno de gratidão de quanto que eu aprendi com ele. A Milza Campos Teles, que é a Cat, a Flávia Bittencourt, que é uma mestra eterna, e tantos outros professores de São Paulo, Neide Neves, Marcelo Braga, Gabriela Rabelo, tantos professores que já passaram pela minha vida, e eu tenho gratidão eterna. Eu chamo de de professor, que respeito que eu tenho por esse ofício. E na minha casa a maioria são professores também, e são das áreas artísticas. A minha irmã Amanda fez dança na mesma faculdade que eu me formei, na Embi Morumbi. O meu irmão da área da educação física, o outro é músico, então eu estou sempre envolvido nisso e é muito bonito. E o legado que a gente deixa, e eu acho importante que a pessoa tenha memória, né? E ela não esqueça, porque é importante a gente ir deixando o nosso pedaço e o nosso legado. Isso em todo lugar que eu trabalhei já na minha vida, Robson, como ator, como professor, como educador. Eu quero deixar um legado, um espaço, uma marca registrada ali. Eu passei por ali e o quanto essas pessoas são importantes na minha vida. Quantos alunos já passaram por mim, e foi assim que eu aprendi. E aí eu vejo eles transmitindo essas informações, assim como eu transmitia dos meus mestres, dos meus professores, e que nós somos eternos aprendizes. Isso é fundamental para mim. Jamelo, os seus alunos, seus primeiros alunos com seu trabalho nas oficinas culturais, como foi essa chegada dos alunos, como que eles chegaram e como eles saíram?
pra gente pensar como que a arte em si tem um papel fundamental. Eu gosto muito de refletir sobre isso, né? Que a vida é a roda da fortuna, né? Ela gira. Eu gosto muito de espiritualidade, principalmente das religiões de matriz africana, que é a que eu sigo. Mas, refletindo sobre isso, às vezes a criança chegava na oficina, não falava, e no final a mãe falava, nossa, em casa ele está conversando melhor, ele até dorme melhor. Eu lembro que tinham alunos que eram não enxergava, tinha uma aluna que não enxergava, e nós, enquanto educadores e professores e arte educadores, temos esse desafio, né, Robson? E às vezes os jovens que não tinham perspectivas na vida e entram numa oficina e se encontra ali, né? Mas não necessariamente que uma oficina de teatro, uma oficina de dança, ela vai fazer você se tornar um artista, né? Não necessariamente. Ali, talvez você quer tirar uma timidez, você quer conhecer novas pessoas, você quer se permitir. Ontem mesmo eu peguei o Uber para quando a gente foi gravar o podcast. O Uber falou que já fez aula com você. Aí hoje eu pego o Uber e falo, tô indo pra gravação do programa do Robson. Ele falou, o Robson que é da dança, eu lembro dele da Coqueluche. Nossa! Então, Robson, o quanto nós marcamos pessoas. Você falou, você conhece essa pessoa? Eu conheço, não lembro, é tanta gente. Isso é fundamental, né? Deixamos marcas e acho que isso que é o mais bonito das artes, né? Quantas pessoas não já passaram pela minha vida e eu já passei pela vida de tantas pessoas e elas agregam, né? Sempre, sempre e sempre. E eu acho isso muito bonito, né? E nós temos essa oportunidade de acrescentar na vida do outro as nossas experiências. Essas trocas de experiências são lindas, né? Hoje aqui nós estamos conversando. Eu sempre falava com os alunos ou num trabalho, quando é uma reunião, você vai lá assim, eu vou para uma reunião. Falou, não é uma reunião, eu encaro como uma conversa. Vamos conversar? É uma conversa, é um bate-papo. Porque eu vejo sempre como um processo de aprendizagem, né? Dali, daquela conversa, daquela reunião, nós vamos aprender. Então, isso é muito importante. E quando eu vejo outros professores com esse mesmo olhar, me deixa tão motivado. Eu tô fazendo natação com 40 anos, Robson. Nem sabia nadar. Tô aprendendo a nadar. E a professora da natação, você vê, ela já começa assim, ótimo dia. Ela já te... Aí você... Seu coração já se enche de alegria. Um professor você chega lá, o professor já fala, ótimo dia, nem começou. E aí você olhar, ter esse olhar. Vai ser um ótimo eu dia. acho lindo os profissionais da educação física, né? Dessa motivação, dessa empolgação de motivar o outro. E aí eu me sinto cheio, assim, eu me sinto uma criança. Quando ela fala isso, o meu coração enche de alegria porque, ótimo dia. E é lindo ver profissionais dedicados. Por isso que eu acredito que a profissão do professor é um ofício, né? É um sacerdócio que eu respeito demais. Os professores deveriam ser muito mais valorizados, mas eu não fico com a parte do copo mais vazio. Eu fico com o copo mais cheio. Então, é uma profissão que eu respeito muito. Como todas as profissões, mas sim, que no caso é a minha, né, Robson? Eu acho importante falar. O que o teatro proporcionou para você ser essa pessoa como que você é hoje? O que o teatro proporcionou? Proporcionou tudo, né, Robson? Tudo. Esse Gessivaldo que eu sou e esse processo, essa transformação que amanhã eu vou melhorar mais. E o teatro traz essa reflexão, né? Um olhar para dentro de você. E se não aconteceu, tudo bem, né? Tem os seus momentos. E respeitar esses momentos. E às vezes a gente esquece, né? Aí a gente zera, volta do começo. E o teatro tem muito isso do ciclo, né? Começo, meio e fim. E isso
que o ciclo, né? O ciclo da vida, o ciclo, o giro, o palco, a gente sempre senta em roda. Então, o respeito, a humildade, esse exercício de humildade é fundamental. É uma profissão que muitos falam que é a profissão do ego, o artista, mas o teatro traz esse exercício de humildade, né? Essa arte do vivo em que você faz pro outro, você tá ali vivo em cena e alguém vivo está te assistindo. E a pessoa chora, ri, se diverte e acabou, fechou a cortina, acabou. E amanhã de novo, né? E Pra repete, você. repete, repete. E eu acho isso lindo no teatro. Pra você, Gemelo, quais são as 3 melhores atrizes pra você? Nossa, que pergunta. Tem tantos atores no nosso país e no planeta maravilhosos, né? Atores fantásticos, né? Tem tantos atores humildes do teatro, tantos amigos particulares que eu conheço que são amigas, grandes atrizes do grupo, do meu grupo de teatro, pessoas que eu conheço. Eu participei na faculdade, era uma turma que tinham quase todas mulheres, né? Eram atrizes maravilhosas. No meu grupo tem atrizes maravilhosas, mas eu não vou falar para não desmerecer ninguém, mas tem 3 atrizes que eu gosto muito. Eu gosto muito do trabalho da Fernanda Torres, eu gosto muito do trabalho da Bel Kutner, que é uma atriz que eu gosto. Eu gosto muito da Fafi Siqueira, que é uma comediante que eu gosto. Tem muitas atrizes boas. Esses novos atores também são excelentes, mas essas atrizes eu gosto bastante do trabalho No dela. teatro. No teatro. Eu vou falar das atrizes que eu conheço, né? Essas atrizes fazem teatro, que eu acabei de falar, inclusive. Mas atrizes do meu próprio grupo são maravilhosas, né? Sandra Cardoso é uma atriz maravilhosa. Janaína dos Anjos, que foi do meu grupo, era uma atriz maravilhosa. Flávia Bittencourt é uma atriz maravilhosa. Agora, atrizes damas do teatro. Gabriela Rabelo é uma atriz maravilhosa. Renata Sorrá é uma atriz maravilhosa de teatro. Tantas atrizes fantásticas. Nossa, poderia... Muitas. E atores? Atores de teatro. Tem muitos atores também. Faz parte os atores que eu já trabalhei são atores maravilhosos, mas também para não puxar saco de ninguém, tem vários. O Matteo Nastigali, que fez o Alto da Compadecida, eu acho ele um excelente ator. Robson, não me vem nomes agora, mas tem vários atores. E quais são os seus ídolos?